todos vocês são bem-vindos. Em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos, baixe sua cabeça e procure você falar com o Senhor. O que é que trouxe você aqui nessa manhã? Antes da primeira música, do pós-lúdio, diga ao Senhor, por que é que você veio? O que é que você espera? Entre na presença do Senhor com toda a liberdade, pois não resta acusação nenhuma contra os escolhidos do Senhor. Faça isso. Bom dia, meus irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus, amém? Fiquemos em pé, vamos cantar ao Senhor. Há momentos em que nós nos aproximamos do Senhor e temos perguntas. Às vezes nós nos aproximamos do Senhor e temos respostas. Às vezes nós nos aproximamos do Senhor e temos lutas no nosso coração, ansiedade. E todas essas coisas, sejam elas positivas, sejam elas de perplexidade, dúvida, sejam elas motivos que têm trazido tristeza ao nosso coração, nós temos um lugar, nós temos uma pessoa. O apóstolo São Pedro disse: Senhor, para quem iremos nós? Ele não disse para onde, para quem iremos nós? Só tu tens as palavras da vida eterna. Então é em Deus, é para Deus que nós corremos e nele nos abrigamos. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, momentos de luto, como nosso irmão está passando, como outros irmãos passam. Assim é que nós vamos entrando na presença do Senhor, certos de que Ele conhece o nosso interior, certos de que Ele tem poder para nos dar condições para todo tipo de superação e de vitória. Vamos cantar. Sempre
Amém. Quem se lembra de ter lido no nosso boletim a primeira página domingo passado? Deus e o posto de gasolina. Quem leu? É isso aí. Ali eu reflito sobre uma frase que eu extraí de um livro de devocionais de Bob Sorge, O Segredo do Lugar Secreto, onde a gente pode se comparar na nossa busca a Deus como a nossa busca a um posto de gasolina. Ninguém de nós vai ao posto de gasolina para ficar lá. Ninguém gosta do posto de gasolina. A gente abastece e sai logo. Por quê? Afinal de contas, o que interessa é a gasolina e a liberdade de eu dirigir para onde eu quero. O que é que nós podemos ver da nossa busca em Deus? Muitas vezes usamos Deus como posto de gasolina. Eu vou à igreja me reabastecer para vencer mais uma semana. Eu só quero isso. O que me interessa é tanque cheio para eu ir onde me dá alegria. Com Deus é diferente. A gente não vai a Deus para se abastecer. A gente deve ir a Deus por causa de Deus. Ninguém no posto de gasolina me ama como Deus me amou. No posto de gasolina ninguém deu a vida por mim. Então é um serviço. Eu abasteço e saio. E irmãos, como que é a nossa vida devocional? Como são as nossas orações? Nós entramos na presença de Deus e falamos: Senhor, que pena, eu vou ter que sair daqui. Ai, Deus, me perdoa, eu tenho que trabalhar agora. Senhor, me perdoa, eu tenho que fazer algumas coisas, mas o desejo da minha alma era ficar aqui com o Senhor. O Senhor é o alvo, o Senhor é o centro da minha busca. Irmãos, cada dia mais precisamos investigar o nosso coração. Por que é que eu busco a Deus? Por que é que eu me reúno com os meus irmãos na igreja? Só para encher o tanque e garantir que a semana eu estarei em condições de ir para lá ou para cá, onde de fato as coisas me alegram? Vamos pedir nessa manhã que não seja a dor que me una só ao Senhor, mas antes da dor, antes da tribulação, que o Senhor me cative. Cantares 2:4, se não me falha a memória, diz: quando eu olho para o Senhor, o coração dele dispara. Me chama muita atenção Deus dizendo ao povo de Israel: meu povo, até o animalzinho conhece o seu dono, tem afeição por ele, mas o meu povo se esqueceu de mim. Irmãos, a razão maior, o melhor motivo para estarmos aqui é Deus. E como gratificação, o tanque cheio. Mas aí é o prêmio. Mas nós devemos estar aqui por causa de Deus. Vamos orar nesse sentido? Senhor, quando eu penso nessas coisas, quando eu tenho de lembrar a minha alma, ao meu espírito, Senhor, que o Senhor é a única pessoa que me ama como ninguém me amou. Eu quero responder ao teu amor. Jamais corresponderei, mas eu quero responder dizendo muito obrigado. Eu quero responder dizendo: Senhor, me ajuda, me ensina a amá-lo. Me dá essa capacidade de enxergar a vida e ver que o Senhor é o centro absoluto da existência. Não só nesta vida, mas por toda a eternidade. Senhor, tira da minha mente aquilo que é secundário, a bênção, a prosperidade, a saúde. Embora essas coisas sejam importantes para nós, e delas nós necessitemos, nós não devemos ir ao Senhor por causa delas. Ajuda-nos a ir ao Senhor por causa de Ti mesmo. E Senhor, quando nós fizermos isso, e quando nós melhorarmos nisso, e quando nós crescermos nesse exercício de entrega, de devolutiva espiritual, com certeza nós nos levantaremos da Tua presença, homens melhores, para nossas esposas, para os nossos filhos, para os nossos pais, para todas as pessoas, para a igreja, para a sociedade. Senhor, quando nós saímos da Tua presença, com essa busca legítima, pura, desinteressada, com certeza o estar na Tua presença vai mudar o nosso temperamento,
E as pessoas não terão de ter a vida inteira paciência com o nosso jeitão ou com o nosso jeitinho. Quando nos levantarmos da tua presença, com certeza, Senhor, estaremos impregnados do caráter de Cristo. E naquele dia, com certeza, naquela hora, estaremos sendo preparados para uma vida de vitória, como foi a vida do Senhor Jesus. Ajuda-nos, Senhor, derrama avivamento no nosso coração. Pai, temos medo do tradicionalismo. Eu vou à igreja no mesmo horário, sento no mesmo lugar, faço as coisas do mesmo jeito, e isso basta. Não. Pai, podemos ter vários costumes como este, por uma questão de disciplina, mas que o alvo do nosso coração seja sempre e sempre e sempre o Senhor. Nós oramos pedindo que o teu Espírito nos esclareça isso nessa manhã, que ele também nos afete, que nos toque para a glória do teu nome. Oramos em Cristo Jesus. Amém. Vamos cantar, meus irmãos, chuvas de bênçãos. Note que o autor usou uma força de expressão dizendo: gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. É uma figura de linguagem, porque ninguém aqui olha para Deus e diz: Deus, só gotas nós temos recebido. Não, é que diante de tudo quanto Deus é e faz, nós já temos recebido chuva e chamamos de gotas, mas que o nosso coração seja um coração grato. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Tempos benditos veremos, chuvas de bênçãos dos céus, chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, vida de paz e perdão. Os pecadores indignos, graças do céu obterão. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, manda-nos já, ó Senhor. Dá-nos agora o bom fruto desta palavra de amor. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Chuvas de bênçãos teremos, chuvas mandadas dos céus. Bênçãos a todos os crentes, bênçãos do nosso bom Deus. Chuvas de bênçãos, chuvas de bênçãos dos céus. Gotas somente nós temos, chuvas rogamos a Deus. Amém, glórias a Deus. Podem assentar-se, meus irmãos. Olá, você é muito bem-vindo aqui na Primeira Batista. Por favor, fique atento às nossas informações. O livro de Provérbios é o livro de ouro sobre como viver bem com Deus e com as pessoas. Por essa razão, os primeiros capítulos dedicam-se a falar sobre a sabedoria. Muitos pais preocupam-se em colocar os filhos em boas escolas, acreditando que eles serão bem-sucedidos e felizes quando forem adultos.
Na realidade, melhor que ter conhecimento é ter sabedoria. Aquele que busca somente conhecimento pode usá-lo de forma errada, mas quem tem sabedoria fará bom uso do conhecimento. Provérbios 1:7 diz que para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, porque quem teme a Deus ama e obedece à sua palavra. O livro de Provérbios está recheado de conselhos sobre como relacionar-se. No entanto, uma pessoa que lê todas essas instruções, mas não ama a Deus, achará que as palavras são lindas, mas ela não colocará em uso o que aprendeu. Ensine seu filho a amar e obedecer os mandamentos do Senhor. Esta semana, em seu discipulado individual com cada filho, pergunte se ele quer ser sábio ou tolo. Sábio é quem ama e obedece a Deus. Tolo é quem acha que consegue viver sem Deus e seus ensinos. É a Bíblia quem diz isso. Proponha que ele memorize o versículo: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Provérbios 1:7. Uma forma de ajudar na memorização é perguntando se entendeu. Peça para ele explicar para a mamãe ou papai, depois para os irmãos. Para os alfabetizados, ajude-os a escreverem o versículo num papel e recorte como quebra-cabeças. Relembre todos os dias para que ele não esqueça. Quer um filho sábio? Ensine-o a temer a Deus. A Bíblia nos fala em Romanos 12:6 que cada um de nós recebeu dom segundo a graça de Deus. Dom é presente que não merecemos. Segundo a palavra de Deus, ninguém ficou sem um deles. O Espírito Santo presenteou a todos. O que importa é o que fazemos com ele. Em cada lugar da igreja existe oportunidade de um servo do Senhor oferecer culto a ele através do seu trabalho. No Mini, muitas pessoas ajudam sem contar história. Elas oferecem culto a Deus cuidando do lanchinho das crianças, oferecendo cafezinho aos professores e deixando tudo organizado para o próximo culto. Já pensou o que aconteceria se as crianças fossem para suas salas e ninguém oferecesse lanchinho? Elas ficariam muito agitadas e com certeza não aguentariam ficar o tempo todo. Agradecemos a Deus pelo pequeno exército que Ele tem levantado neste ministério e já deixamos o convite aberto a outros que desejarem exercer o dom do serviço no corpo de Cristo, fazendo parte da família Mini. Existe um desejo no coração de Deus de nos levar àqueles momentos em que nossas motivações serão checadas. Assim como o ferro é forjado e o ouro é purificado sob a ação do fogo, nós também seremos. Para que o nosso caráter seja provado e aprovado e as nossas emoções fortalecidas em Deus. Atenção, jovens e adolescentes! Julho chegou e com ele uma programação super de Deus. Dia 8, próximo sábado, palavra com o pastor Teófilo Ayashi. Dia 15, no culto de sábado, Ministério Avivar. Dia 28, na sexta-feira, Oficina G3. Fique ligado, todo mundo junto aos sábados, 19 horas, em um culto que fala a sua língua. Férias de julho é aqui. Nosso informativo termina aqui. Se você ficou com alguma dúvida, por favor, entre em contato conosco. Para rever essas e outras notícias, veja o seu boletim ou acesse o nosso site. Tenham todos uma ótima semana. Que Deus te abençoe.
Bom dia, igreja. Que a graça, a paz do Senhor continue conosco, amém? Estamos felizes em poder continuar crescendo no conhecimento da palavra de Deus. E hoje o nosso tema diz, crescendo e conhecendo. Mas antes de falarmos sobre o que nós aprenderemos hoje no Mini, eu gostaria de convidar a igreja. Nesta quarta-feira, nós estaremos celebrando ao nosso Senhor, aquele que deu vida. Nós vamos consagrar, nós temos 23 bebês, que milagres do Senhor. Os papais estarão consagrando e toda a igreja está convidada às 19h30 para cultuar ao Senhor juntamente com esses papais. Então você é convidado. Vamos lá, hoje nós vamos continuar falando sobre o livro de Atos. Temos aprendido sobre a igreja primitiva, sobre o crescimento da igreja, como o evangelho se espalhou naqueles momentos ali. E nossas crianças hoje vão entender que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. Isso é algo indispensável na nossa vida como cristãos, como filhos de Deus. A igreja estava crescendo, já tinha crescido em Jerusalém, em Antioquia também, já tinha judeus, não judeus, já tinha gentios, e começaram a surgir dúvidas, começaram a fazer algumas exigências para que as pessoas se tornassem como o povo de Deus. Os judeus queriam colocar algumas regras, aos gentios, achando que tinha que ter a circuncisão, várias regras. E aí, então, foi necessário eles se reunirem, Pedro, Paulo, Tiago e alguns outros, para estudar a palavra e ver realmente o que a palavra de Deus dizia. E aí eles foram entendendo que a graça de Jesus é para todos. E isso que a palavra de Deus nos ensina. Essa é a exigência, Se render o coração a Jesus. E aí Jesus está disposto a entrar no coração de todos. Não tem japonês, não tem nenhuma raça, nenhum tipo de pessoa que não pode receber esse amor ou que tem uma regra que ele tem que ficar de fora. Então ali a igreja primitiva entendeu isso. E aí então as pessoas foram aceitas na igreja do Senhor, eles foram chamados de cristãos, E é isso que as nossas crianças vão aprender hoje. Eles precisaram estudar a palavra de Deus. Nós vamos frisar isso, que nós precisamos buscar na palavra o que a palavra de Deus ensina. Não é o que as pessoas dizem, mas é o que a palavra de Deus nos diz que nós precisamos seguir. Amém? Convido a igreja a se colocar em pé. Vamos ler o nosso versículo todos juntos? Vamos lá? Todos os outros povos que eu chamei para serem meus vão procurar conhecer o Senhor. Atos 15:17. O povo de Deus conhece a palavra. Estenda a sua mão e vamos orar. Paizinho, nós queremos te agradecer, porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de ter a Tua palavra com tanta facilidade na nossa vida. Nós temos liberdade, nós temos Bíblia na nossa casa, nós temos internet, nós temos tantos lugares onde nós temos a palavra de Deus, e nós podemos ler, nós podemos aprender, nós podemos ouvir os Teus servos nos instruindo, os pastores. Pai, nós te agradecemos porque as crianças também têm essa oportunidade, com recursos, ó Deus, próprios para a sua idade. Pai, muito obrigada por esse privilégio que o Senhor tem nos dado. Pai, nós pedimos, ó Deus, que nesta manhã o Senhor continue, ó Deus, nos enchendo da Tua presença, nos usando, ó Deus, para fazer o melhor para o Senhor na vida das crianças. Pedimos que o Senhor prepare o coraçãozinho, a mente dessas crianças, para receberem a Tua palavra com entendimento. E mais, ó Deus, nós pedimos que o Senhor desperte no coração das crianças um desejo ardente de conhecer a Tua palavra, de ler, de buscar, de ter comunhão com o Senhor. Nós te agradecemos pelo Teu grande amor, pelo Teu cuidado. E oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos receber as crianças até 9 anos aqui na frente, os pré-adolescentes lá no fundo. É isso aí, príncipes e princesas aprendendo a palavra de Deus. Essa é a nossa garotada. Uma salva de palmas, meus irmãos. Amém. Obrigado. Podem assentar-se. Ok. Queremos conhecer os nossos convidados, os nossos visitantes, se estiverem entre nós. Se você não é membro da nossa igreja ainda, nós queremos ver melhor você, queremos cumprimentar você, e por isso queremos que você daqui a pouquinho fique em pé. Queremos expressar a nossa alegria. É muito bom ter convidados, ter visitantes. Para nós é honroso, saiba disso. É honroso receber você.
Sabemos que você poderia estar em outro lugar, podia ter escolhido outras igrejas para nesta manhã cultuar a Deus, mas decidiu estar conosco. Então isso aumenta a nossa honra e a nossa responsabilidade em atender bem você, em cumprimentar e valorizar você. Se você é nosso convidado, nosso visitante, fique em pé, só um pouquinho, queremos cumprimentar você. Ali atrás, uma salva de palmas, quem mais? Temos em outros lugares. Olha, então vamos cumprimentar, meus irmãos. Vocês estão aí pertinhos, podem se levantar. Isso, irmã, aí está no mesmo banco, isso, irmãos, muito amor. Irmão, mais. Se os irmãos quiserem, eu ajudo, eu saio daqui para cumprimentar a irmã aí, pode ser? Irmãos, não fiquem assentados, irmãos. Não sede vagarosos no cuidado, mas diligentes no Senhor. É isso aí, irmãos. Palavra de Deus. Amém. Sejam bem-vindas, irmãs, em nome de Jesus. Pega o seu boletim, por favor, e dê uma olhada na frente. Porque devo ofertar para a obra de Deus. Aqui há um esboço rápido do pastor Josué Salgado, que eu fiz uso para a nossa edificação e para dizer aos irmãos algumas coisas. Nós, pela misericórdia de Deus, vemos a igreja crescendo dia a dia. Daqui a pouco, no culto das 10 horas, esse templo vai ficar cheio, totalmente cheio de líderes. São líderes de célula, são líderes em treinamento, líderes de missões. É lindo ver o TADEL, o treinamento avançado de líderes. Então, à medida que a igreja vai crescendo, os gastos também vão crescendo, não é? E se você talvez soubesse quanto a igreja gasta só de energia elétrica, você disse, meu Deus, não é? Mas aqui tem um elevador subindo e descendo o tempo todo, são 5 cursos no domingo, tem sábado, tem programação a semana toda, e à medida que nós crescemos, e os nossos serviços para os membros, para os convidados crescem, as contas crescem também. Então eu queria chamar a sua atenção para nós orarmos agora pelas finanças da nossa igreja, que estão nos inspirando preocupação. Por quê? Porque nós precisamos chegar mais juntos. Vários irmãos que podem contribuir não têm feito isso com regularidade. Então nós precisamos colocar a nossa vida diante do Senhor e pedir a fidelidade de todos os irmãos. Especialmente hoje, sexta, sábado e hoje, está acontecendo um retiro de adolescentes. Então nós precisamos cuidar dos nossos adolescentes. Eu creio que ninguém vai discutir isso. É verdade ou não é que o adolescente passa por uma fase crítica, onde o mundo o atrai poderosamente, sim ou não? Quem já teve filho, sobrinho, neto, sabe disso. Então nós temos que investir nos adolescentes. Então nossa igreja está fazendo isso. Só que nós calculamos até o momento que vai faltar, para sanarmos esse nosso compromisso com os adolescentes, em torno de R$10 mil. E eu preciso tirar essa oferta hoje com os irmãos. Por quê? Porque quando você faz um contrato com um lugar, não é, onde os nossos adolescentes vão se reunir, se vão todos ou se não vão todos, não tem problema, você tem que pagar. Então é pelo número de inscrições que você faz. Então, cuidando dos nossos adolescentes, nós fizemos esse compromisso. E nós vamos precisar em torno de R$10 mil para fechar esta conta. Investir tudo, não ganhar nada, mas também não ficar devendo nada. Tudo isso devido ao cuidado dos nossos adolescentes. Então eu quero pedir que aqui na tela a produção projete mais uma vez o envelope de contribuição. E eu quero pedir que nessa manhã você oferte espontaneamente para os adolescentes, escrevendo no envelope de contribuição adolescentes. Está vendo ali, ó? Uma das linhas é a oferta para, coloque adolescentes. Você pode dizer, mas eu não tenho filho adolescente, mas invista num adolescente. A igreja está fazendo isso. E as contas precisam fechar. É um investimento que nós estamos fazendo na nossa juventude. E para as outras questões também, os nossos gastos aumentam muito. Nós temos crescido, graças a Deus. Se você olhar nos cultos da noite, por exemplo, o tamanho da fila de crianças que entra aqui para o Ministério Infantil, você fica dizendo assim, glória a Deus. Tiraram a fotografia, a fila semana passada chegou ali no meio da calçada, no meio do pátio ali da frente, pátio frontal, né? Tanta gente e o Ministério Infantil já tinha o 2º andar, está tomando o 3º, está tomando o 4º, está tomando o 5º, porque falta lugar, falta espaço. Tudo isso é crescimento, e crescimento de despesas, né?
que não é despesa, é investimento. Por isso eu chamo a atenção, você que é membro da igreja, seja fiel, meu amado, na devolução. Por que é devolução? Porque o dízimo não é nosso, é do Senhor. Temos que devolver o que não é nosso. Vou te fazer uma pergunta. Se eu fosse à sua casa, fazer uma visita, e depois que eu saísse você percebeu, o pastor esqueceu a carteira, você devolveria a minha carteira, sim ou não? Sim, né? E nós estamos devolvendo a carteira de Deus nos dízimos, nas ofertas? O dinheiro que Deus deixou, que na palavra está dizendo que é dízimo, nós estamos devolvendo? É isso aí. Então, irmãos, vamos com fidelidade entrar na presença de Deus e vamos orar pelas finanças da igreja nesse momento e da necessidade do comprometimento de todos nós. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos porque esta igreja que o Senhor ama e que vai fazer 100 anos, é uma igreja séria, presta as suas contas, é uma igreja que investe em vidas, mais do que em tijolos, do que em paredes. Pai, muito obrigado, porque nossa igreja tem ampliado o seu quadro de missionários, tem investido e melhorado as condições dos nossos missionários. Obrigado porque nós também, pela tua graça, temos podido ajudar mais projetos sociomissionários, investindo na vida de pessoas que estão à margem da sociedade, fazendo missões, servindo-os como Jesus também fazia. Obrigado, Senhor, porque a nossa igreja continua sendo uma igreja vinculada, comprometida com a nossa denominação, dando, ó Deus, regularmente a sua oferta para a Convenção Batista Sul-Mato-Grossense, a Associação Batista desta região, ó Deus, da Associação Centro, e nós temos esse interesse, Senhor, em ser fiéis. E pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude, tocando o coração de cada um de nós, para que não só observe, não só se sirva, não só receba, mas também faça a sua parte, ó Deus, contribuindo para a tua obra, que graças à tua misericórdia está crescendo, e também crescendo as suas despesas e os seus comprometimentos. Ajuda-nos, Pai. Eu oro em nome de Jesus, pedindo que o Senhor derrame bênção no nosso coração, a bênção da fidelidade, a bênção da integralidade, da integridade, da pessoa ser inteira, não só adorando com os lábios, com o coração, mas com a vida, com o testemunho e também investindo financeiramente na tua obra, Senhor. Muito obrigado, porque a igreja não vai recuar. Nós não vamos parar de investir em vidas, não vamos parar de investir em missões, não vamos recuar, iremos para frente e precisamos do sopro do teu Espírito no coração do teu povo, para ser fiel e fazer diferença. Fomos chamados para isso, papai, e o teu servo, muito humildemente, em nome de Jesus, há muitos anos tem recebido essa visão, ó Deus, de ofertar abundantemente na casa do Senhor. Por isso, pela tua misericórdia, falo com autoridade sobre ofertar, sobre investir na obra de Deus. É o melhor investimento. Ajuda-nos, Senhor, a ser gratos e a investir na tua obra. É assim que nós oramos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Ok, meus irmãos, vamos cantar hino 304. Eu quero ser um vaso de bênção. Quem de nós aqui quer ser vaso de bênção? Levante a mão. Amém. Então vamos começar ofertando, que tal? Amém. Vaso de bênção, que oferta na casa do Senhor. Amém. Vamos cantar. De bênção, ser um vaso escolhido de Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá dos céus. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso para teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção,
os dias fazer aos culpados que vivem nas trevas o perdão de Jesus conhecer. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Quero ser um vaso de bênção, sem um vaso de bênção sem par, avisando que crentes em Cristo, jubilosos no céu hão de entrar. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Para ser um vaso de bênção é mistério, uma vida real, uma vida de fé e pureza, revestida do amor divinal. Faze-me vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem de amor. Eis-me submisso pra teu serviço, tudo consagro-te agora, Senhor. Amém, graças a Deus. Podem assentar-se. Vamos receber uma grande palavra de Deus proferida por um homem grande nas mãos de Deus. Pastor Marcos Ritt é nosso missionário na área prisional, também trabalha com a área do cuidado do rebanho, dando assistência aos irmãos que estão em casa, impedidos de virem à igreja devido à idade, o rigor dos dias. Também comparece demais aos hospitais, cuidando do coração daquelas pessoas que estão enfermas, e ele constantemente está abrindo os olhos das pessoas, porque elas precisam ver a Jesus durante os velórios. Ainda essa semana estivemos juntos no velório, não é? Porque é uma oportunidade muito grande de testemunharmos do Senhor e de confortarmos os irmãos que sofrem. O pastor missionário é um homem íntegro, pastor Marcos é um homem íntegro, de coração muito doce, e nós temos muita alegria em tê-lo na nossa equipe. Posso te dar um abraço? Não? Amém. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, papai, porque o Senhor tem nos dado de presente a igreja, o pastor Marcos, a sua esposa a irmã Márcia e também o Christian, papai. Uma família tão linda, consagrada ao Senhor desde os anos da juventude. Antes ainda de se casarem, Senhor, estavam juntos ali no presídio, nas obras sociais, na visita aos idosos. Muito obrigado, porque o teu servo e a sua família servem ao Senhor verdadeiramente. Obrigado porque ele também tem um coração doce, ensinável, é um homem comprometido com o Senhor e a sua palavra, e nós vamos receber o teu recado nesta manhã através do teu servo. Isso muito nos alegra, isso muito nos inspira, e queremos ser como o pastor Marcos, queremos ter esse vigor, essa alegria, esse nível de comprometimento com o Senhor e com a sua obra. Abençoa-o, usa-o no poder do teu Espírito para a tua glória. E as pessoas que vão assistir esse culto pela internet, que sejam muito abençoadas, que não seja nada menor, nem menos qualificada a palavra do Senhor para falar ao coração desses que verão esta mensagem, a ouvirão pela internet ou pela gravação. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. É desse jeito. Aleluia. Glória a Deus. Amém, irmãos. Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Nós só temos que agradecer à igreja, aos pastores que têm nos apoiado nesse ministério. Este ano completamos 25 anos trabalhando atrás das grades, dentro dos presídios, vendo os milagres acontecendo, amém? Vendo vidas sendo transformadas para a glória do Senhor. E temos o privilégio de hoje também estarmos capacitando muitas igrejas. Ontem estávamos em Rio Brilhante, esse ano já estivemos em várias cidades do estado, levando o curso de capelania prisional, que é uma exigência para que as igrejas possam estar adentrando dentro dos presídios. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais forte, que eu sei.
Aleluia! Glória a Deus! É algo tremendo, irmãos. Vemos hoje igrejas se levantando, pessoas se mobilizando para levar a palavra de Deus dentro dos presídios. A gente vê como a criminalidade, o tráfico de drogas está aumentando. Somente o poder do evangelho pode parar a criminalidade e pode transformar o criminoso em uma nova criatura em Cristo Jesus. Amém? Se você não sabe, o Brasil possui a 4ª maior população de presos do mundo. Sabia disso? Nós estamos em 4º de maior população carcerária do mundo. Estamos em 1º lugar em superlotação. Ou seja, os presídios mais superlotados estão aqui no Brasil. E no nosso estado, nós fazemos divisa com 2 países e algumas outras fronteiras seca de terra, então que faz com que também o estado tenha o dobro de prisões do que os outros estados aqui do Brasil. Estamos num corredor de tráfico. Hoje as pesquisas dizem que a lei de imigração vai trazer algumas coisas boas, porém há alguns outros cuidados que nós precisamos prestar atenção, porque pode aumentar a vinda de traficantes, o tráfico de drogas e etc. Então nós precisamos realmente estar orando, né, irmãos? A gente sabe que a Bíblia já menciona que os últimos dias seriam difíceis, mas a Bíblia diz que a igreja vai prevalecer contra as portas do inferno. Amém? Eu e você vamos prevalecer contra toda a oposição do inimigo. Abra a palavra do Senhor em Lucas capítulo 24, versículo 1 em diante. É uma grande palavra, é um capítulo todo, mas vamos meditar nesta manhã nesta palavra maravilhosa que é do Senhor. Lucas capítulo 24, você pode acessar aí no seu celular ou abrir a sua Bíblia e acompanhar. No primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres que estavam acompanhando Jesus foram até o sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Estando elas perplexas a esse respeito, de repente pararam junto delas 2 homens com vestes resplandecentes. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos do que ele vos disse, estando ainda na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressurja. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, anunciaram todas essas coisas aos 11 discípulos e aos outros. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, e as outras que com elas estavam, as que diziam estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, viu só os lençóis de linho e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Neste mesmo dia, ia 2 discípulos para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém cerca de 11 quilômetros. Iam falando entre si tudo o que havia sucedido. Indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, de sorte que não o conheceram. Então Jesus perguntou: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Eles pararam entristecidos. Um deles, cujo nome era Cleopas, perguntou-lhe: és tu o único peregrino em Jerusalém que não sabe das coisas que aconteceram lá nesses dias? Perguntou Jesus: quais coisas? Responderam eles: as que dizem respeito a Jesus de Nazaré, que foi profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem redimisse a Israel.
Mas agora, além de tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso meio nos surpreenderam. Foram de madrugada ao sepulcro, mas não acharam o corpo dele. Voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos que dizem que dizem estar ele vivo. Alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim, como as mulheres haviam dito, mas a ele não viram. Então Jesus lhe disse: ó nécios e tardios de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele como quem ia para mais longe. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, pois é tarde e o dia já declina. Então Jesus entrou para ficar com eles. Estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e lhes deu. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu de diante deles. Disseram um para o outro: não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e encontraram reunidos os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressurgiu verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Pedro. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho de Emaús e como tinham reconhecido o Senhor quando ele partiu o pão. Falavam ainda estas coisas quando Jesus se apresentou no meio deles e disse: paz seja convosco. Eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam um espírito, um fantasma. Ele, porém, lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede. Um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tende aqui alguma coisa que comer? Eles lhes apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu diante deles. Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender essas escrituras, e disse: eis o que está escrito: o Cristo padecerá e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos, e em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus os levou para Betânia, e levantando as mãos os abençoou. E abençoando-os ele, apartou-se deles e foi elevado ao céu. Então eles o adoraram e voltaram com grande júbilo para Jerusalém, e estavam sempre no templo, louvando e bendizendo a Deus. Amém. Quantos estão aqui no templo para louvar e bendizer o Senhor? Diga amém. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, que passagem maravilhosa é esta. E nós vamos poder compartilhar algumas coisas daquilo que os discípulos passaram quando Jesus ressuscitou. Hoje nós nos alegramos, mas na época a igreja estava triste, os discípulos estavam amedrontados. Eles, quando Jesus foi preso, eles começaram agora a seguir Jesus de longe. Eles estavam com medo de serem presos. Aquelas mulheres que também de madrugada foram ao sepulcro também estavam de longe, assistindo tudo o que estava acontecendo com Jesus. Na quinta-feira à noite, Jesus celebrou a ceia com seus discípulos.
Depois da ceia, eles cantaram o hino e foram para o Monte das Oliveiras. Ali Jesus começou a travar uma batalha no Espírito. Jesus teve medo, Jesus sentiu o pavor da morte, Jesus sabia tudo o que ele ia passar, e ele ia sentir as dores como eu e você sentimos. E ele se angustiou e começou a orar: Pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. Lucas, que era um médico, é o único que relata que o suor de Jesus se tornou como grandes gotas de sangue. A medicina hoje diz que quando uma pessoa entra num estado de opressão, de angústia tão grande, os vasos de sangue começam a estourar. Já viu uma pessoa que fica nervosa e ela começa a ficar roxa? Porque os pequenos vasos de sangue começam a estourar. Lucas diz que o suor de Jesus se tornou em gotas de sangue. E ali então Jesus foi preso. E começou a se cumprir tudo o que a Escritura diz. Arrancaram-lhe as barbas, davam-lhe socos, açoitaram Jesus, levaram as autoridades. As autoridades então condenaram Jesus à cruz. Os discípulos agora estavam com medo. Quando Jesus foi preso ali no Monte das Oliveiras, Pedro ainda tentou reagir, mas acabou todos fugindo. E estavam presenciando o que estava acontecendo a Jesus de longe. E Jesus então foi crucificado. Os discípulos, imagine o coração deles, estavam tristes, estavam frustrados. Os discípulos, os apóstolos estavam trancados nas casas, com medo da perseguição dos romanos. E agora, Jesus estava crucificado na sexta-feira. Ele foi crucificado às 9h da manhã. Até o meio-dia. Meio-dia se escureceu todo o céu, se tornou como noite, até as 3h da tarde da sexta-feira. E às 3h da tarde, Jesus entregou o seu Espírito. Como era sexta-feira, próximo de sábado para os judeus, o sábado já começa a partir das 6h da tarde da sexta-feira. Então, os romanos decidiram quebrar as pernas daqueles que estavam crucificados. Jesus estava crucificado entre dois criminosos, e quebraram as pernas de um e do outro. Mas quando foram quebrar as pernas de Jesus, Jesus já estava morto. Então o soldado transpassou com uma lança, e ali saiu sangue e água, para que se cumprisse a Escritura, que um dia todo olho verá Jesus, até mesmo aqueles que o transpassaram. Para que se cumprisse a Escritura que diz: nenhum osso, nenhum dos seus ossos seriam quebrados. José de Arimateia então foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E José de Arimateia era um discípulo de Jesus, foi junto com Nicodemos. E levaram Jesus a um sepulcro novo, onde ninguém havia sido enterrado. E colocaram Jesus ali. As mulheres que estavam acompanhando Jesus viram onde colocaram Jesus. Passou-se o sábado, que era o dia do repouso, do descanso. E aí no domingo de madrugada, aquelas mulheres foram até o sepulcro, levando especiarias, perfumes para o corpo de Jesus. Quando chegaram lá, a pedra do sepulcro estava afastada, o sepulcro estava aberto. Elas não viram o corpo de Jesus. Imagina a cena, ficaram atemorizadas. E de repente aparece o quê? 2 anjos. E diz: por que buscais dentre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Você pode aplaudir ao Senhor? Até hoje aqueles que vão em Jerusalém, até hoje aqueles que vão até o sepulcro de Jesus, está lá uma placa escrita: não está mais aqui, ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. As mulheres ficaram maravilhadas, correram aonde estavam os discípulos,
e disseram: olha, aconteceu isso, isso e aquilo. Chegamos lá, o sepulcro estava aberto e apareceram 2 anjos com vestes resplandecentes e nos falaram que Jesus ressuscitou. Os discípulos creram ou não? Não creram. Acharam que elas estavam o quê? Variando das ideias. Estavam tendo delírio. Não creram. E aí acontece aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. 2 discípulos estavam indo para Emaús. E eles estavam tristes, a Bíblia diz. Eles estavam conversando acerca de tudo o que aconteceu naquele tempo. Eles não conseguiam entender o que estava acontecendo. E de repente, quem aparece do lado deles, conversando e andando com eles? Jesus. Mas eles não compreenderam, não conheceram, não reconheceram Jesus. E Jesus começou a conversar com eles. O que vocês estão conversando enquanto vocês estão caminhando? E os discípulos falaram: mas será que você é o único peregrino, estrangeiro, que não sabe o que aconteceu aqui em Jerusalém? Olha, imagina os discípulos falando isso para o próprio Jesus. Ah, sobre Jesus de Nazaré, um grande profeta de Deus, poderoso em palavras, em ações. E pensávamos que ele era aquele que iria redimir a Israel. Os discípulos estavam o quê? Frustrados. Perderam a esperança. A fé deles estava duvidando. Porque a expectativa que eles tinham de Jesus era de um político, de um rei, que iria restaurar Israel, libertando da opressão dos romanos. Mas Jesus veio para libertar os cativos de Satanás. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Jesus veio para implantar não o reino de Israel, mas o reino dos céus entre nós. Amém? Mas eles não compreendiam. Os seus olhos, a Bíblia diz, estavam como que fechados. E Jesus continuou conversando com eles. Olha, quais coisas que aconteceram. E eles então contaram, falaram: olha, então pensávamos que ele era o Messias, que iria redimir Israel. Mas olha, hoje já faz o 3º dia, já é o 3º dia que todas essas coisas aconteceram. Quando eles disseram isso, Jesus falou: honestos e tardos de coração, para crer em tudo o que estava escrito nas Escrituras, que convinha que o Cristo padecesse, morresse, mas ressuscitasse ao 3º dia. Irmãos, para hoje é tão fácil crer nisso, né? Mas para eles foi tão difícil. Para eles foi uma dificuldade, eles lutaram com a incredulidade, eles lutaram com o medo. E hoje mesmo nós tendo as Escrituras, a Bíblia, sabendo de tudo isso, nós também passamos por momentos de incredulidade, sim ou não? Não em relação a Jesus, mas quando você espera alguma coisa de Deus, isso não acontece. Quando você busca a Deus uma expectativa, e aquilo não é correspondido. Quantas pessoas hoje estão frustradas na sua fé? Quantas pessoas hoje perderam a esperança por causa de problemas, de circunstâncias? Queridos, não perca a sua fé. A Bíblia diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor as livra de todas. Louvado seja o nome do Senhor. Passamos hoje como angústias como a igreja, mas há uma promessa que Deus diz: estarei com Ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Aqueles discípulos nem estavam percebendo, mas naquela tristeza em que eles estavam, na angústia que eles estavam, na incredulidade, na desesperança, Jesus estava ao lado deles para renovar a sua fé. Eu creio que nesta manhã Deus quer renovar a nossa fé. Eu creio que nesta manhã Deus quer renovar a nossa esperança. Não permita que as expectativas frustradas, não permita que os sonhos que não se realizaram, que aquilo que às vezes você esperava que acontecesse ou que Deus fizesse, venha roubar a sua paz, venha roubar a sua alegria, venha trazer medo ao seu coração. Jesus está contigo, Jesus está aí com você.
Ele está caminhando com você nas suas tristezas, Ele está caminhando com você nas suas angústias, Ele está caminhando com você nas suas dificuldades. Ele vai trazer a revelação, os seus olhos vão se abrir e você vai ver a glória do Senhor. Lembra quando Lázaro morreu? Jesus foi depois de 4 dias que Lázaro já havia morrido. Quando chegou lá, Maria e Marta disseram: mas Senhor, onde que o Senhor estava? Nós o mandamos chamar. Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas estavam frustradas, elas tinham perdido a esperança. Mas Jesus disse: onde o puseram? E levaram até Jesus, levaram Jesus até onde Lázaro estava sepultado. E Jesus disse: tirem a pedra. E elas ainda na incredulidade: mas Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal. Eu não disse que se creres verás a glória de Deus? Eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Porque para Deus nada é impossível, amém? E eles tiraram a pedra e Jesus chamou a Lázaro, e Lázaro saiu com vida. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não deixe a sua fé morrer, não deixe a sua esperança ser sepultada. Mas se você perdeu a sua fé e a sua esperança, hoje Jesus vai trazer a sua fé e a sua esperança para fora. Louvado seja o nome do Senhor. Os olhos deles estavam como que fechados, não conheceram Jesus. E Jesus então foi explicando as Escrituras, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, Jesus fez que ia adiante. E eles então convidaram Jesus, constrangeram Jesus. Ou seja, eles insistiram: fica conosco. Por quê? Porque aquelas palavras de Jesus estavam alimentando o coração deles. Mesmo que eles não tinham reconhecido Jesus, aquelas palavras estavam ardendo no coração deles. Estava gerando novamente a fé e a esperança. A presença de Jesus atrai. A presença de Jesus conforta. Se você está em meio à tristeza e à decepção, diante de tantas coisas que estão acontecendo na sua vida, se aproxime de Jesus. Ele é o nosso divino companheiro. Ele é o amigo de todas as horas. Ele é aquele que consola o nosso coração, fortalece o nosso espírito. E Jesus então ficou com eles. E quando Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram. E eles conheceram que era Jesus. E Jesus, naquele momento, desapareceu. E eles deixaram de ir para Emaús e voltaram agora correndo para Jerusalém para encontrar com os apóstolos. E quando encontraram os apóstolos, eles disseram: olha, realmente é verdade, Jesus ressuscitou, já apareceu para Pedro. E aí os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho de Emaús. E de repente, mesmo com as portas fechadas onde eles estavam, Jesus apareceu no meio deles. Para Deus não há portas fechadas. Amém? Ainda que as portas estão fechadas na sua vida em muitas áreas, Deus vai se manifestar nessas portas fechadas. E Jesus então apareceu e disse: paz seja convosco. E eles estavam espantados, atemorizados, não conseguiam ainda acreditar. A gente fica pensando: meu Deus, como era difícil eles crerem. Primeiro as mulheres tinham visto os anjos, tinham ido no sepulcro, os anjos apareceram, falaram com elas, e elas foram e contaram para Jesus, e contaram para os apóstolos, e eles acharam o quê? Que elas estavam loucas, estavam delirando. Aí aparece para Pedro, aparece para os discípulos do caminho de Emaús. E agora, quando Jesus aparece para eles, eles ainda não estão acreditando. Porém agora era alegria. Antes era de tristeza, mas agora era tanta alegria que eles não conseguiam acreditar. E Jesus diz: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? Porque eles estavam achando que era um espírito. Vede as minhas mãos, os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E não acreditando eles ainda por causa da alegria, e estando admirados, perguntou-lhe Jesus: tendes aí alguma coisa que comer? Sabe, irmãos, o que eu vejo em tudo isso?
eu vejo que Deus escolhe as coisas fracas. Eu vejo que Deus escolhe pessoas limitadas. Eu vejo que Deus escolhe pessoas frágeis para transformar o mundo. São esses aqueles que Jesus escolheu, os 12 apóstolos, para levar a mensagem para todo mundo. Os apóstolos caminharam com Jesus, viram os milagres, ouviram a mensagem do próprio Senhor Jesus, mas ainda estavam com os olhos fechados. A fé deles ainda precisava ser trabalhada, e você percebe como Jesus vai trabalhando na nossa fé. Jesus apareceu para os discípulos de Emaús e foi fazendo perguntas. O que vocês estão conversando? Aconteceu isso e aquilo em Jerusalém e tal. Você não sabe do que aconteceu? Não. Quais coisas que aconteceram? Jesus foi conversando para explicar a eles as Escrituras. Nós temos que ficar atento, porque todos os dias Jesus está explicando algo para o nosso coração. Nós temos que ficar atento que Jesus todos os dias quer ensinar algo novo, quer edificar a nossa fé, quer trazer crescimento espiritual. Amém? E depois aparece para os discípulos, eles não conseguiam acreditar. Jesus então disse: toca na minha mão, veja os meus pés. No Evangelho de João fala que Tomé foi o último que Jesus se manifestou a ele. E Tomé então, mesmo os apóstolos dizendo: olha, nós vimos o Senhor, Ele apareceu. Tomé disse: não creio. Só crerei se eu colocar o meu dedo nos buracos dos cravos e a minha mão aonde foi perfurado a lança. E Jesus então apareceu quando Tomé estava junto e disse: Tomé, não sejas incrédulo, mas crente. Põe a mão aqui nos cravos, põe a mão do meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Porque me viste, creste, Tomé. Bem-aventurado os que não me viram e creram. Amém? Jesus está dizendo para mim e para você: bem-aventurados somos nós, porque não vimos, mas cremos pela revelação do Espírito Santo. Amém? Mas Deus vai trabalhando, irmãos. Não existe ninguém aqui nesta manhã que não precisa ser trabalhado na sua fé. Não existe ninguém aqui nesta manhã que não está passando lutas, dificuldades, que trazem tristeza, que trazem medo ao seu coração. Mas a certeza que a Escritura nos diz é que Jesus está conosco. Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele continua como Ele fez com os discípulos. Ele continua nos explicando as Escrituras. Ele continua abrindo as Escrituras para nos edificar, para nos ensinar, para nos animar, para fortalecer a nossa fé. Amém, irmãos? Depois que Jesus então mostrou as suas mãos, os seus pés, ainda eles não conseguiam acreditar, e ainda Jesus pediu então: olha, vocês têm alguma coisa para comer? Trouxeram o pão e o peixe assado, e Ele comeu na presença deles, para eles acreditarem que não era uma visão, que não era um espírito, mas era verdadeiramente Jesus. Amém? Jesus, quando ressuscitou, Ele não ressuscitou apenas em espírito. O corpo de Jesus foi transformado de um corpo corruptível para um incorruptível. O mortal se revestiu de imortalidade. Você consegue imaginar isso? O corpo de Jesus ressuscitado, depois subiu aos céus e está sentado à direita de Deus. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso, o nosso corpo carnal, um dia também ele vai ser transformado. Você não vai só em espírito para o céu. Este corpo que você tem hoje vai ser transformado. 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo diz, versículo 16: ao som da trombeta, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Eles ressuscitarão com o mesmo corpo que Jesus ressuscitou, um corpo glorificado.
Um corpo que não sofre mais fome, sede nem dor, como o Apocalipse diz, porque as primeiras coisas se passaram. E é este corpo que nós vamos então entrar no reino dos céus. Que coisa tremenda, irmãos. É promessa do Senhor. Então ali Jesus estava com aquele corpo glorificado. E Jesus então explicou novamente as Escrituras aos apóstolos. São essas as palavras que vos falei, estando convosco. Você vê, o anjo disse para as mulheres isso. Olha, ele tinha falado para vocês. Lembrem-se que Jesus tinha falado que ele ia morrer, importa que ele fosse traído, morresse e ressuscitasse o terceiro dia. Agora Jesus está falando para os discípulos, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Os discípulos não conseguiam se lembrar que Jesus já havia falado que ele iria morrer ao terceiro dia ressuscitado. Quando Jesus falou para os discípulos que ele iria morrer e ressuscitar, lembra que Pedro falou: não, Senhor, não vai acontecer isso com o Senhor. E o que Jesus respondeu para Pedro? Para trás de mim, Satanás, porque não entendes as coisas de Deus, mas apenas as coisas dos homens. Porque importa sim que o Filho do Homem morra e ressuscite para quê? Para o perdão dos pecados, para que se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados. Mas Pedro não conseguia entender isso. Lembra que os discípulos do caminho de Emaús também não conseguiam entender? Porque ele esperava que o Messias não morresse, mas o Messias iria reinar em Israel e iria restaurar o reino de Israel. E por isso Pedro disse: não, jamais o Senhor não pode morrer. Então até aquele momento também os discípulos não conseguiam compreender. E agora Jesus está dizendo para eles: ó, eu já havia falado com vocês, estando convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Esse versículo eu acho maravilhoso, porque hoje nós também precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento. Hoje nós precisamos que o Senhor abra a nossa visão, para nós contemplarmos a presença dEle conosco. Nós precisamos, quando você ler a palavra, você precisa pedir: Senhor, abra o meu entendimento, eu quero compreender as Escrituras. Tiago diz: não sejais ouvintes esquecidos da palavra. As mulheres tinham esquecido, os apóstolos tinham esquecido que Jesus havia advertido. Quantas coisas eu e você temos esquecido da palavra de Deus? Quando vem a luta, a dificuldade, a adversidade. Quantas vezes esquecemos das promessas do Senhor? Há um versículo que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quando você tem o seu entendimento aberto, você começa a compreender as Escrituras. Sabe, irmãos, a palavra de Deus tem revelações que não é para todas as pessoas. Por mais que a palavra são para todas as pessoas, e o próprio Jesus diz que esta palavra será pregada em todo o mundo antes que venha o fim, muitas pessoas não conseguem compreender, porque não têm o seu entendimento aberto. Porque nós precisamos da atuação do Espírito Santo. Nós precisamos nos humilhar diante da palavra do Senhor e dizer: Senhor, eu quero entender as Escrituras. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 18, diz: desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Quantas pessoas hoje têm deixado de ler a palavra, porque dentro do seu coração diz: não, mas eu já sei, por que eu vou ler de novo aquilo que eu já sei? Ou seja, elas impedem que o Senhor esteja ministrando na vida delas. Elas impedem que o Senhor continue caminhando com elas, trazendo as Escrituras, trazendo resposta para os seus conflitos, para as suas lutas. Queridos, vamos pedir ao Senhor a cada dia: Senhor, abra o meu entendimento, me dá uma mente espiritual. A Bíblia diz: o homem natural não compreende as coisas de Deus. Lembra Pedro,
estava com a mente natural, por isso ele foi repreendido, porque ele não conseguia compreender as coisas de Deus. O apóstolo Paulo em 1 Coríntios 2,14 diz: o homem natural não consegue compreender as coisas de Deus, porque lhes parece loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente, mas o homem espiritual discerne bem todas as coisas, porque ele tem a mente de Cristo. Amém? Que o Senhor possa trazer sobre nós a mente do Senhor, para que nós possamos compreender as Escrituras e entender o nosso chamado e o nosso propósito, que é no seu nome pregar o arrependimento, a remissão dos pecados em todas as nações. Mas Jesus finaliza dizendo o quê? Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E aí você vê a grande diferença, irmãos. Os discípulos antes do Pentecoste eram medrosos, esqueciam a palavra, não conseguiam lembrar, entender muitas vezes aquilo que Jesus explicou. E por isso que Jesus, antes de morrer, disse: eu preciso partir, porque quando eu for eu enviarei o quê? O Espírito Santo, e Ele vos ensinará todas as coisas. O Espírito Santo vos fará lembrar o quê? De tudo que eu vos falei, e vos anunciará ainda coisas maiores. Então até aquele momento os discípulos ainda não tinham sido batizados com o Espírito Santo. E quando eles foram batizados, eles tiveram agora o espírito de ousadia, de intrepidez. Aí sim eles estiveram preparados para dar a sua vida por amor a Jesus. Aí sim, quando eles abriam as suas bocas, as pessoas não conseguiam resistir à sabedoria e à ousadia com que eles falavam, porque eles estavam cheios do Espírito Santo. Aquele medo, aquela frustração que eles estavam antes, saiu. Agora eles tinham o espírito de ousadia, de intrepidez, da alegria do Senhor. Os milagres começaram a acontecer. Mesmo que a perseguição se levantava, eles oravam com a igreja e diziam: Senhor, olha para as suas ameaças, enquanto estendes as tuas mãos para fazer sinais e maravilhas em nome do teu Filho Jesus. E tendo eles orados, foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra do Senhor. Amém, queridos? Em meio ao medo que estamos vivendo, em meio a crises de incredulidade, em meio às frustrações que estamos vivendo como os discípulos, precisamos ser cheios do Espírito Santo. Precisamos que o Senhor abra o nosso entendimento para compreendermos as Escrituras e assim cumprirmos o propósito pelo qual Ele nos salvou. Amém? Vamos nos colocar em pé e vamos orar. É maravilhoso ver que Deus não escolheu os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. Nesta manhã você está aqui porque você é um escolhido. Não pela sua própria capacidade, mas o Senhor estará te capacitando pelo poder do Espírito Santo. É necessário que eu e você busquemos ao Senhor. É necessário que eu e você tenhamos intimidade com o Senhor através do Espírito Santo. É necessário que eu e você tenhamos comunhão com a palavra do Senhor e possamos pedir a cada dia: Senhor, abre o meu entendimento para compreender as Escrituras. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, te louvamos por esta manhã. Ó Deus, lemos, ouvimos e estudamos a tua palavra. E vimos como os discípulos estavam após a sua morte. Estavam tristes, estavam frustrados. A expectativa deles havia perecido. Aquilo que eles esperavam, aquilo que eles criam, havia desmoronado. E como é maravilhoso ver a manifestação do Senhor, enviando anjos
que apareceram para aquelas mulheres no sepulcro e disse: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Ó Deus, ressuscita, Pai, a nossa fé. Ressuscita, Senhor, a esperança. Ressuscita, Senhor, aquilo que muitas vezes morreu dentro de nós. Senhor, como é maravilhoso ver o Senhor se manifestando com aqueles discípulos no caminho de Emaús. Eles estavam tristes, eles estavam sem esperança, e o Senhor começou-lhes a abrir as Escrituras. O Senhor começou a ensinar-lhes a Tua palavra, e os corações deles ardiam. Ó Deus, faz o nosso coração arder pelas Tuas palavras. Ó Deus, que nós não possamos ler a Tua palavra de qualquer maneira, como lemos um jornal, um livro, mas que possamos permitir que o Teu Espírito, que o Senhor fale ao nosso coração, em meio às tristezas e frustrações que temos vivido. Traga a Tua palavra como bálsamo, traga a Tua palavra como refrigério, não apenas a Tua palavra, mas a Tua presença, Senhor. Ó Deus, quantas vezes o Senhor está conosco, como o Senhor estava com aqueles discípulos, e eles não conseguiam ter discernimento, seus olhos estavam fechados. Quantas vezes sentimos que o Senhor nos abandonou, quantas vezes sentimos que o Senhor está distante de nós, mas o Senhor está presente. O Senhor é um socorro bem presente na hora da angústia. O Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias. Nós queremos estar com o Senhor todos os dias. Nós queremos nos esforçarmos a buscarmos mais a presença do Senhor, porque só Tu tens palavras de vida eterna. Senhor, como os discípulos também, nós recebemos a Tua palavra, mas temos a tendência de esquecer, temos a tendência, Senhor, de não compreendermos o que está escrito na Tua palavra. Nós reconhecemos a nossa limitação, Senhor, e por isso pedimos que o Teu Espírito Santo venha a cada dia abrir o nosso entendimento, venha nos dar o Teu Espírito de sabedoria, de conhecimento, de revelação. Queremos compreender as Escrituras para amar mais o Senhor, para obedecer o Senhor, para nos comprometermos com o Senhor e com o Teu propósito. E o Senhor deixou bem claro o Teu propósito, Senhor, de pregar em Teu nome o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações. O Senhor disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Senhor, nós reconhecemos que precisamos deste poder. Nós precisamos desta plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Não queremos apenas dizer: eu tenho o Espírito Santo, o Espírito habita em mim, mas queremos dizer: o Espírito Santo me tem, o Espírito Santo me controla, o Espírito Santo me direciona. Ele gera em mim amor, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Senhor, como nós precisamos disso. Por isso, Senhor, enche-nos do Espírito Santo, ensina-nos a buscar esta plenitude, ensina-nos a termos fome e sede do Senhor, ó Pai, e que a nossa mente esteja aberta para as maravilhas, para o sobrenatural, porque cremos que Tu és o mesmo hoje, ontem e eternamente. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor. Que Deus abençoe as nossas vidas. Que maravilha podemos trazer esta palavra no domingo, que é o domingo da ressurreição. Que o Senhor possa abençoar a sua vida e a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode assentar-se. Feche seus olhos e agradeça ao Senhor. Não saia ainda. Agradeço ao Senhor por esta palavra e que ela se aplique à sua vida. Irmãos, quando nós recebemos a palavra de Deus e ela tem valor para nós, nós oramos: Espírito Santo, aplica em mim a Tua palavra. Ele o fará, e restará então nós fazermos a nossa parte.
Que Deus abençoe a todos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor maravilhoso e perdoador do Pai, a comunhão, a atuação permanente, poderosa do Espírito Santo, seja com todos da igreja de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Não sai ainda, termina o poslúdio. Vá para uma semana de vitória em nome de Jesus.